alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Não vos declaro isso por estar necessitado, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Sei bem o que é passar necessidade e sei o que é andar com fartura. Aprendi o mistério de viver feliz em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado ou mesmo com fome, possuindo fartura ou passando privações. Tudo posso naquele que me fortalece. Entretanto, fizeste bem em participar da minha aflição. Aleluia. Amém, queridos? Somente até aí. Irmãos, todos nós passamos por lutas, dificuldades. Nós que estamos na igreja, e quantas vidas também passam por lutas e dificuldades. E nessas lutas, nesses problemas que nós passamos, é sempre importante ter alguém ligando para nós. É muito importante tendo alguém se preocupando com a nossa casa, com a nossa família. É muito bom quando nós passamos por um problema na saúde, ou financeiro, um problema conjugal, um problema com os filhos, seja lá qual for o problema. É muito bom a gente receber uma ligação, uma mensagem, ou alguém bater na nossa porta e dizer, olha, eu vim aqui para te dar um abraço, eu vim aqui para dizer, estou junto com você. A nossa alma se alegra com isso. E quando isso não acontece, é claro, é inevitável a decepção, a tristeza. Aí acontece de uma tristeza em cima da outra tristeza, a tristeza por conta do problema e a tristeza por não ter alguém para chorar conosco no momento do problema. Isso é normal de acontecer. Nós temos essa carência, todo ser humano, e isso faz parte da vida do homem. É natural que isso aconteça. E nós sabemos que nem sempre acontece do jeito que nós queremos. Muitas vezes nós somos surpreendidos. Muitas vezes nós somos deixados, somos abandonados, quando achamos de que naquele problema alguém vai correr ali para nos socorrer. É muito bom quando nós passamos por um momento financeiro. Eu não sei aqui quantos, não sei se você já passou por um problema financeiro. Eu já passei. Eu, principalmente no início do meu casamento, irmãos. Era muito bom, de vez em quando, ver o meu sogro e o irmão da igreja chegando com uma sacolinha de alimentos lá do supermercado, lá da Cooper Citrus, há muitos anos atrás. Era muito bom saber de que, apesar da dificuldade por conta do nosso orgulho, não é verdade? O orgulho de saber, nossa, alguém está nos ajudando, mas vem aquele sentimento bom também. Graças a Deus que alguém se lembrou de mim. Isso em todas as áreas. Nós sofremos, porque nós vivemos em um mundo mau. E Jesus, ele alertou a igreja. O mundo não sabe desse alerta porque o mundo não quer saber de Cristo. Mas o mundo também carece desse apoio, dessa ajuda, sabe? De uma palavra de incentivo. Mas o mundo continua correndo atrás dos seus prazeres, achando de que o dinheiro vai resolver o problema, achando de que um livro de autoajuda vai ser a solução, achando de que o psicólogo, o psiquiatra, o remédio, a medicina, a ciência, o conhecimento do homem vai ser o suficiente para tirá-los do buraco aonde eles estão. Mas nós sabemos de que o mundo, se não correr para Cristo, vai de mal a pior. Mas quando nós chegamos na igreja, esses problemas não deixam de acontecer. Essas lutas, essas dificuldades continuam acontecendo. E tem vezes que parece que acontece com muito mais força. Parece que acontece com muito mais vigor. Parece, agora que eu vim para a igreja, olha só, é um problema na saúde, é um problema nas finanças, é um problema no casamento, é um problema com os filhos. E aí nós precisamos entender, irmãos, de que é exatamente assim que acontece. Exatamente por conta da fúria do diabo contra a igreja. Porque o diabo já tem o mundo. O mundo já pertence ao diabo. Agora, o mundo, ele corre atrás e ele luta 24 horas por dia para poder minar a minha e a tua fé. Usando de situações e Deus permitindo
Por quê? Porque essas mesmas situações que o diabo utiliza para te matar, Deus permite e utiliza para aproximar eu e você mais perto dele. Então é válido a dor e o sofrimento, não que nós desejamos isso, não é isso, né? Mas se é para nos aproximar de Cristo, ok, Cristo, então que na nossa fraqueza o teu poder se aperfeiçoe nas nossas vidas, né? Assim caminhava o apóstolo Paulo. E Paulo, por caminhar dessa forma, dessa maneira, ele viveu isso do início da sua conversão até o final, tendo pessoas perto ou distante, sendo abandonado ou não, ele foi até o final. E nós lemos um texto aqui, aonde uma igreja que ele havia gerado, né, por um certo tempo, por um certo momento, havia se distanciado. Né? Não que essa igreja não orasse mais por ele, não se lembrava mais dele, não é isso, orava, mas só que também era necessário uma ajuda, era necessário um mantimento, era necessário algo para poder suprir as necessidades daquele homem. E eu gostaria que você acompanhasse comigo aí, a partir do versículo 10, que a palavra de Deus, nós lemos aqui, e vamos de mãos dadas, caminhar, passear sobre alguns desses versículos hoje, em nome de Jesus. Diz assim, olha só, é Paulo dizendo para aquela igreja: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. Olha só, irmãos, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de um florescer, de um renovo, de um cuidado que a igreja está tendo com ele agora. Por quê? Porque isso havia parado. Não porque a igreja havia esquecido do apóstolo Paulo, daquele que havia gerado eles em Deus. Não. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele estava encarcerado em uma prisão domiciliar. Imagina o quanto que é difícil você já estar preso, né? Mesmo que uma prisão domiciliar, mas com guardas, ali cuidando de você, monitorando você 24 horas por dia. E aí então você, dependendo de outras pessoas, porque você não pode trabalhar. Imagina o apóstolo Paulo, ele agora se alegrando em Deus, porque ele estava, como nós ficamos em muitos momentos das nossas vidas, esperando alguém bater na porta para dizer: estou contigo, eu estou com você, eu estou aqui, eu vim trazer uma lembrancinha para você, eu vim trazer um presente para você, eu vim aqui abençoar a tua vida, pelo menos com uma oração. E o apóstolo Paulo tinha essa necessidade. E agora ele está dizendo: alegro-me grandemente no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo. E ele segue dizendo: sobre o qual, na verdade, estáveis atentos, mas vos faltava ocasião apropriada. Então o apóstolo Paulo sabia de que aqueles irmãos, eles poderiam ter antecipado aquela visita e aquele cuidado, ele sabia. Só que ao invés de criticar os irmãos dizendo: até que enfim, né? Até que enfim vocês lembraram do pai de vocês. Até que enfim vocês lembraram do benefício que eu trouxe para a vida de vocês. Até que enfim vocês se despertaram. Porque olha, quanto tempo eu estou aqui, ninguém se lembrou de mim e eu fiquei sozinho. Estou precisando de alguma coisa e ninguém traz nada para mim. Ele poderia, irmãos, da autoridade que ele tinha, né, ele poderia muito bem cobrar, ele poderia muito bem julgar aqueles irmãos dessa forma naquele dia. Mas a Bíblia fala de que ele, ao invés de julgar e de criticar, ele se alegrou. Ele se alegrou e achou melhor pensar de que faltou oportunidade para os irmãos irem até ele. Ele sabia de que eles tinham oportunidade e tempo para isso, mas para ele não sofrer, e por conta da graça, do favorecimento de Deus na vida do Paulo, e ele valorizava muito isso, ele achou melhor dizer para os irmãos: olha, eu sei que vos faltou oportunidade, mas eu estou tão feliz que vocês se lembraram de mim agora, eu estou tão alegre, irmãos, e isso é maravilhoso. Foi maravilhoso no ministério do apóstolo Paulo, e precisa ser, e também é maravilhoso para as nossas vidas nos dias de hoje, quando ninguém bate na nossa porta, quando ninguém se lembra de nós,
quando parece que todos se esqueceram de nós, e aí nós estamos sozinhos em uma prisão emocional, em uma prisão espiritual, quando nós ficamos ali chorando, esperando aqui não deu. Alguém bater na porta, ou apertar a campainha, ou mandar uma mensagem. Hoje ficou muito mais fácil. A mensagem se torna muito superficial, não é verdade, irmãos? Até um aniversário hoje, irmãos, agora é por mensagem. Antigamente era uma falta de respeito. Antigamente nem por carta acontecia isso, né? Agora, antigamente era abraço, o cidadão ia na casa para poder cumprimentar. Hoje, olha só como que o ser humano está. Né? O amor está se esfriando e nós não estamos nos importando se cumprimentar alguém que amamos muito somente por uma mensagem é o suficiente ou não. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender é que se fazem isso conosco ou não, a graça de Deus, o favor de Deus, precisa nos levar a pensar como o apóstolo Paulo. Irmãos, olha, eu sabia que você estava se importando comigo. Não, irmão, eu sei que você não está podendo me visitar. Não, irmão, eu sei que você até deseja, mas só que você trabalha. Não, irmão, eu sei que você até deseja, mas você está com um problema na tua casa. É melhor a gente olhar, irmãos, como o apóstolo Paulo. Ele olhou com outros olhos para essa situação. Sabe por que muitas vezes nós sofremos, irmãos? Porque nós olhamos com os nossos olhos carnais. E precisamos olhar como Deus. Olha só, Paulo está dizendo, olha, louva a Deus porque vocês renovaram, né, o cuidado de vocês para comigo. Mas eu sei que vocês não fizeram porque faltou oportunidade. Ele sofreu muito menos. E nós sofreremos muito menos, irmãos, se nós olharmos com esses olhos, com os olhos de Deus, entendendo que existe uma dificuldade do outro lado também, na vida de outras pessoas. Aí nós vamos sofrer menos. Por quê? Porque quando nós agimos assim, nós estamos mostrando para as outras pessoas e para Deus, de que a nossa dependência é totalmente dEle, somente dEle. E o apóstolo Paulo viveu dessa forma. E a palavra de Deus fala, né, ele segue dizendo, depois de dizer de que faltava a eles uma oportunidade, uma ocasião apropriada, no versículo 11, ele segue dizendo, não vos declaro isso por estar necessitado, né? Ele não está dizendo, olha, não estou falando isso porque eu quero que vocês pensem melhor e não demorem tanto para vir me visitar e trazer uma lembrancinha para mim. Não era por causa disso. Ok? O apóstolo Paulo, em todo o ministério dele, irmãos, ele achou melhor não receber da igreja, não falar de dízimo e dinheiro no meio da igreja, sabe para quê? Para não afastar a igreja de Coríntios de Deus. Olha o cuidado que ele tinha. Né? Então ele está dizendo aqui, eu não estou declarando isso e dizendo isso para que vocês fiquem trazendo coisas para mim. Não, não é isso. Aí ele está dizendo, porquanto aprendi a viver satisfeito sob toda e qualquer circunstância. Circunstância, um tempo, um momento, que pode ser muito bom e pode ser muito ruim. Mas nós sabemos que o apóstolo Paulo, né, todas as circunstâncias, momentos bons, e sabemos que nos momentos ruins, ele soube, ele viveu, né, um tempo muito bom e maravilhoso na presença de Deus por conta do favor de Deus na vida dele. Irmãos, é algo que nós precisamos aprender. Olha só o que ele diz, porquanto eu aprendi. Se ele aprendeu porque ele não sabia. E muitos de nós ainda não aprendemos a viver satisfeito em toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo aprendeu. E aprendeu com Cristo, porque Cristo ele nos chama para aprendermos com Ele, que é manso e humilde de coração. Imagina, Paulo, no momento de dor, de luta, ao invés de olhar para o homem, ele olha para Deus, ele olha para Cristo. E quanto mais ele aprendia com Deus, mais Deus ia desconstruindo aquilo que ele havia aprendido no mundo. O que nós aprendemos no mundo, irmãos, desde pequeno? De que temos que ir para a escola, temos que falar bem, nós somos treinados para trabalhar. Aí hoje, né, com muita facilidade, curso de espanhol, de inglês, de francês, né, e quanto mais língua o ser humano falar, melhor, porque ele terá uma carreira promissora, uma carreira profissional, com muito sucesso. É isso que os pais ensinam, é isso que o mundo ensina.
É isso que nós aprendemos aqui nessa terra. Então, o que nós aprendemos lá no mundo? E o que o mundo continua ensinando? De que para nós vivermos satisfeitos, nós temos que ter muito dinheiro. Nós temos que buscar muito do brilho do ouro e da prata. Nós temos que viajar muito. Nós temos que economizar muito e acumular muito dinheiro aqui nessa terra. Nós aprendemos com o mundo que para vivermos satisfeitos, nós temos que ter uma vida prazerosa aqui nessa terra, independentemente se é pecado ou não. Aprendemos no mundo de que o mais importante é ser o quê? Feliz. O mais importante é nós vivermos enquanto estamos vivos. Enquanto estamos vivos, então nós aprendemos no mundo de que nós temos que aproveitar as oportunidades sujas no mundo para sermos felizes, para nos trazer satisfação. Então, quando nós chegamos em Cristo, nós percebemos que nós não sabemos nada de Deus. E o apóstolo Paulo não sabia nada de Deus. Mas ele aprendeu. Ele aprendeu algo que nós precisamos aprender hoje também, irmãos, nos nossos dias. E vamos aprender com quem? Com Cristo, na palavra, a vivermos satisfeitos em todo e qualquer momento. Tem alguém ligando para nós? Não. Está difícil? Está doendo? Está com problema? Sim, estou com problema. Ninguém está me ligando, ninguém está se importando comigo. Ok, mas eu continuo satisfeito. Está tudo bem, está todo mundo ligando, está todo mundo levando uma lembrancinha para você, está todo mundo se preocupando com você por conta da dor que você está vivendo? Tá, ok, continue satisfeito. Mas não dependa disso, não dependa de pessoas, de situações. Aprenda a depender única e exclusivamente de Cristo. É maravilhoso olhar para o apóstolo Paulo e ver, e saber de que ele viveu dessa forma. E se ele viveu, é possível vivermos também, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Você tem aprendido a viver satisfeito? Com dinheiro ou sem ele? Com saúde ou sem ela? Você tem aprendido na Bíblia e com Cristo a viver satisfeito em toda e qualquer situação? O apóstolo Paulo aprendeu. Alguém ensinou para ele. Você aprendeu porque ele não sabia. E se nós não sabemos, nós temos que aprender também. Porque nada e ninguém neste mundo é capaz de suprir a nossa necessidade, a nossa alma, o nosso espírito, irmãos. Somente Deus. É o favor de Deus. E às vezes nós dependemos tanto do favor de outros, e esquecemos que o favor de Deus, ele é infinitamente maior e melhor. No versículo 12. Sei bem, olha só, eu sei muito bem o que é passar necessidade. E sei o que é andar com fartura, irmão. Então é alguém que teve experiência na dificuldade e no bem-estar, tendo coisas ou não. Estamos falando de alguém que viveu os dois lados. Estamos falando de alguém que já teve muito e agora está precisando de alguns donativos. Muita gente, alguém que já teve muita gente perto dele e agora está em uma prisão domiciliar. Olha só, alguém que já teve experiências, tanto em momentos bons como em momentos ruins. Aí ele segue dizendo, aprendi o mistério. Olha só, irmão, e é um mistério mesmo, né? É coisa que ninguém explica, não é verdade? É coisa que ninguém explica, irmão. Mas por quê? Você está passando por essa luta, essa dificuldade, e você está dando glória a Deus. Você é louco. O que você está tomando? O que você está bebendo? O que está acontecendo? Você já foi no médico? Você já foi num psiquiatra para saber se está certo? Você está rindo. Você está cheio de problema. Olha só para o teu corpo, tem uma doença. Olha só para o teu casamento, está sendo destruído. Olha só para os teus filhos, como que eles estão. Olha só a sua situação financeira. Você está para ser despejado. E aí então a paz que excede a todo entendimento, toma conta do coração dessa pessoa, e essa pessoa desfruta deste mistério. O apóstolo Paulo aprendeu esse mistério. Irmãos, e nós podemos aprender esse mistério também. Então não tem como explicar, porque é um mistério. Não tem como explicar, mas tem como viver. Sabe? Não é algo que você aprende na escola. Não é algo que você aprende em um curso de uma semana, intensivo, não.
mas é uma vida de entrega nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma vida de oração e de clamor, clamando, dizendo a Deus, Deus, eu prefiro o teu favor. Naturalmente eu estou sendo desfavorecido em tudo, Senhor, em tudo. Lembra de Jó? Lembra de Jó, irmãos? A dor e o sofrimento daquele homem. Questão de horas, perdeu tudo, uma notícia em cima da outra, uma dor em cima da outra, uma palavra ruim, os funcionários que sobravam, corriam para ele para dizer, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal. Imagina a dor, imagina o quanto que ele perdeu, em um único dia. Mas a fé dele, irmãos, é um mistério. Dá para explicar? Não dá. Não dá. O que ele fez? Foi lá e se ajoelhou, se humilhou diante de Deus. Nu eu vim para essa terra, nu eu vou voltar. O mais importante, ele dizendo, Deus, o Senhor é o mais importante para a minha vida. Aí a gente olha para esses homens da Bíblia, e homens fora da Bíblia, irmãos, que viveram dessa forma, e então nós achamos, não, esse daí é louco. Porque nós não conseguimos entender isso. Porque para nós, andando com Cristo, servindo a Cristo, não, nós não podemos passar por lutas e dificuldades. Quem falou isso, irmãos? Cristo nunca disse isso para nós. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Mas você vai encontrar alguém como o apóstolo Paulo dizendo, eu aprendi o mistério. Eu aprendi com Cristo. O Espírito Santo me ensinou. E me ensinou dando aula para mim no meio da dor. Então, no meio da dor, eu aprendi e vivi. Naquele momento bom, de alívio, eu aprendi também e vivi. E no meio das duas situações, para mim o mais importante, Cristo. O favor dele. Desfavorecido ou sendo favorecido, naturalmente falando, para mim, isso não importa. O mais importante, o favor de Deus, a graça de Deus. Aprendi o mistério de viver feliz. Olha só. Irmãos, não era uma felicidade falsa, fingida. Não, irmãos. Se trata da alegria do Espírito. De algo que o mundo não pode proporcionar. E que o mundo corre atrás dessa felicidade. E o diabo engana. E infelizmente, muitos dentro da igreja, como não aprenderam ainda esse ministério, de ser feliz no momento da dor, ainda ficam procurando artifícios humanos para serem felizes. E isso é terrível. Talvez em um rapaz, talvez em uma moça, talvez no namoro, talvez no dinheiro, em tantas outras coisas. Tantos caminhos que existem aí fora. E o mistério está em Deus. Eu aprendi esse mistério de viver feliz em todo lugar. Então, independentemente do ambiente. Em todo lugar e em qualquer situação. Esteja bem alimentado e comer bem a gente gosta, não é verdade, irmão? O glória a Deus é só quando tem um churrasco? O glória a Deus é só quando tem aquela mesa farta no café da manhã e no almoço? Não, irmãos. Esse mistério que o apóstolo Paulo aprendeu em Deus, de ser feliz, sabe, era de dar glórias a Deus em todo e qualquer ambiente e toda e qualquer situação, de maneira que na masmorra, na prisão, um ambiente terrível de algemas, ele era feliz. Ele era feliz, irmãos. O que falta para você ser feliz? Eu não estou vendo algemas na sua mão. Eu não estou vendo você em uma prisão. Eu não estou vendo ninguém perseguindo você como perseguiram Paulo, como perseguiram Cristo e os cristãos da igreja primitiva. Será que coisas pequenas e tolas nos tira desse favorecimento da graça de Deus em nossas vidas? Irmãos, infelizmente, para quem não aprendeu ainda esse mistério, muitos acabam se dobrando diante do problema e da situação, por não confiar em Deus. Paulo confiava em Deus. Paulo não deixava de dar glórias a Deus, porque ele não tinha nada. Assim como ele não deixava de dar glórias a Deus, porque ele tinha muito. O que nós vemos nos dias de hoje, irmãos? Com certeza você já viu situações parecidas. E esse é um problema. A pessoa está na igreja. Aí então ela começa a enfrentar um problema de enfermidade, ou financeiro, eu não sei. E aí então o que nós temos? Nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos aquela que desiste e começa a questionar Deus. Cadê Deus? Onde Deus está? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está aceitando isso? Será que Deus não está ouvindo minha oração?
E aí então essa pessoa, ao invés de pedir para Deus, Deus, ensina-me esse mistério, de ser feliz neste momento, o que a pessoa faz? Sai da igreja. E fala mal da igreja. E tenta ir para outra igreja. E na outra igreja sai de novo e fala mal de novo. E aí então começa a falar mal de Deus. E em todos os lugares não consegue aprender esse mistério, de ser feliz em toda e qualquer situação. Então tem essas pessoas que estão na igreja, sofrem e abandonam. Mas tem aquelas pessoas que vão aprendendo este mistério. Que aí começa a dor, aí vem a enfermidade, aí é o problema financeiro. E ela continua dando glórias a Deus. Ela continua glorificando a Deus. Ela continua exaltando Deus, porque ela está aprendendo devagarzinho este mistério de ser feliz em toda e qualquer situação, porque para ela não é a situação, mas é o próprio Deus na vida dela, que produz esta alegria, que precisa produzir isso nas nossas vidas. Mas aí tem aquele outro lado também, da fartura. Quantas pessoas que estão na igreja e oram, Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou investir na obra, eu vou ajudar os pobres, eu vou investir em missões. Irmãos, não precisa ser rico para fazer tudo isso, ok? Não precisa. Quem quer fazer, faz, como aquela viúva, que da sua extrema pobreza, foi lá e pegou suas 2 últimas moedas e ofertou. Então não precisa ter muito para poder contribuir e ajudar outras pessoas. Mas, a pessoa ela ora, Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me promover no meu trabalho, se acontecer isso e aquilo, tá, eu vou ofertar, eu vou ajudar, eu vou contribuir. Tá. Aí Deus, ele abençoa o cidadão. Aí o cidadão está num carro rico, importado, está bonito, num pedaço. Esquece, abandona e vai embora. Irmãos, porque não depende da graça e do favor de Deus. Escolheu o favor do dinheiro, da riqueza do mundo. Então Deus para ele não tem muito valor. Mas existe um outro tipo de pessoa, nessa outra situação de abundância, que é o cidadão que Deus prospera e que Deus abençoa. Mas esse cidadão ainda continua dando glórias a Deus, porque ele aprendeu o mistério, assim como o apóstolo Paulo. Independentemente da situação, se ele é muito pobre ou se ele é muito rico, ele tem muito mais de Deus. Para ele, Deus é muito mais importante. Por isso que as ofensas, as decepções, as frustrações, irmãos, para esse tipo de pessoa, para esse tipo de crente, que aprendeu esse mistério de viver feliz com a doença. Ah, pastor, mas isso aí é loucura. Irmão, pode ser. Está o irmão de mim, irmã Fátima aqui, ó. Estão servindo a Cristo. Estavam bem, estavam servindo a Cristo. Estão com enfermidade, estão servindo a Cristo. Aí tem gente que não vem na igreja por preguiça. E eles com o corpo, mesmo doendo, com dificuldade, vêm para a igreja. E quantos irmãos fazem isso? Pergunta para a Penha, irmãs. Ninguém sabe que a Penha perdeu um filho. Há quantos anos atrás, Penha? 30 e poucos anos. É mãe. Um filho com 16 anos, Penha, isso. Perdeu para o câncer, não foi, Val? Sofreu, Val? Muito. A Penha sofreu? Claro que sim, irmãos. Tá. Aí no dia do velório dela, do menino, ela pega e chama as pessoas e fala assim, olha, vamos glorificar Deus. Não podemos culpar Deus por conta disso. Alguém tirou a dor, a morte, tirou, a doença tirou, a glória, o louvor dos lábios da irmã. Não. Nada pode tirar, irmãos. Porque ela sabe que o filho está salvo. A irmã Fátima e o irmão Edmir sabem que se um dia eles partirem, vão morrer com Cristo. Amém, irmão Edmir? Amém, irmã Fátima? No nome de Jesus. Então, irmãos, entre o problema ou sem ter o problema, o mais importante é Cristo, é o favor de Deus na nossa vida. Em todo tempo, em todo momento. O apóstolo Paulo mostra isso para mim e para você. Precisamos aprender esse mistério. Em qualquer lugar, em qualquer ambiente, esteja bem alimentado, ou mesmo com fome, possuindo fartura, ou passando privações. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Imagina o apóstolo Paulo, irmãos, sozinho, chorando, se alegrando com Cristo. E ainda pregando, irmãos, para os guardas. Pregando para os guardas. Pregando para as pessoas. E pregando com fé. E não pregando somente com palavras, mas pregando com a vida dele, com a atitude dele.
Agora, ele aprendeu esse mistério. E nós precisamos aprender também. E isso nós aprendemos no secreto e na oração, irmãos. Dizendo a Deus, Deus, eu estou passando por tantas coisas. Tem coisas boas, tem coisas ruins. Bom, eu estou no momento que eu estou passando por muito mais momentos bons do que ruins. Mas mesmo assim eu vou te buscar. Porque sem o Senhor esses momentos bons não significam nada. Ou então, Deus, eu estou passando por momentos difíceis. Está ruim, está difícil demais. Senhor. Eu não consigo ver uma nuvem de coisa boa. Mas Senhor, mesmo assim, eu vou te glorificar. Porque para mim, se está bom ou não, o melhor é estar contigo. Eu estou aprendendo, eu quero aprender esse mistério. Na tua presença, dependendo de ti, dependendo do Senhor, no nome de Jesus. Aí então ele pega e segue dizendo, no versículo 13, eu tudo posso naquele que me fortalece. E a gente utiliza esse texto aqui para tantas coisas, né, irmãos? Sabe, achando que só de recitar esse versículo, eu vou comprar um carro em 48 parcelas, né, e vou pagar uma parcela que não cabe no meu bolso, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mentira! É engano! Eu vou comprar aquela casa, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Tem nada a ver com isso, irmãos. Tem nada a ver com isso. Nós podemos tudo em Cristo, sim, no momento da dor, da angústia, e no momento bom, em todos os momentos, sabe, você desfrutar do favorecimento de Deus. Irmãos, imagina o apóstolo Paulo, a porta da graça escancarada para ele entrou, ele mergulhou, ele surfou, ele voou, ele correu desesperadamente para essa porta, e nada parou aquele homem, nada parou aquele homem. Imagina ele sendo decapitado, glorificando a Deus. Assim como a gente tem conhecimento, irmãos, de muitos missionários, no momento de sua execução, vendo seus filhos. Você imagina quantos missionários, irmãos, quantas histórias de missionários sendo enterrados vivos. E aí, então, os carrascos, dando a oportunidade dos pais negarem a Cristo, e eles não aceitando, mesmo sabendo de que os filhos estão sendo enterrados vivos na frente deles. O que esses homens, essas mulheres estavam pensando, irmãos? Eles não estavam dependendo do favor dos seus carrascos, se arrependendo, dizendo, não, nós não vamos matar teus filhos, não, está tudo ok, vai embora. Não, irmãos, não. Eles continuaram. Eles não estavam dependendo do favor de uma resposta deles, dizendo, olha, eu nego Cristo e vou embora. Não, irmãos. Mas estavam dependendo do favor de Deus. Não negaram Cristo. E vendo os filhos ali, fazendo de tudo para respirar, e a terra cobrindo aqueles meninos, e os pais ali firmes e fortes, e sabendo de que os filhos estavam passando por aquilo, e depois logo eles passariam. E mantiveram firmes, convictos, por conta de um favor de Deus, a graça de Deus. Lá, imagina lá dentro deles, eu posso tudo em Cristo que me fortalece, eu posso manter firme a minha confissão de fé, eu posso permanecer santo, eu posso permanecer irrepreensível, eu posso vencer o pecado, eu posso continuar vendo tudo o que eu estou vendo, sem mover do meu lugar, onde Deus me colocou. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Você acha que Cristo morreu na cruz do Calvário para dar um carro para você, irmão? Você acha que Cristo morreu na cruz do Calvário para dar uma casa para você? Ele tem um poder para dar, mas não é para isso. É para fortalecer você, favorecer você, para você vencer o dia mau. E todos os dias são maus. Todos os dias, irmãos. Por isso que Paulo fala em Efésios capítulo 6, versículo 10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí sim, você vai ser revestido das armaduras de Deus, para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. E então, quando o diabo tentar contra a tua vida, em um momento bom, em um momento ruim, você vai poder dizer, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso vencer o pecado porque Cristo me fortalece. Eu posso vencer o desejo de fumar porque Cristo me fortalece. Eu posso vencer o desejo da bebida porque Cristo me fortalece. Eu posso abandonar a idolatria porque Cristo me fortalece. Eu posso deixar a mentira porque Cristo me fortalece. Eu posso dizer não para o mundo e para os prazeres do mundo porque Cristo me fortalece. É essa força na vida do cristão, é este favorecimento na minha e na tua vida, irmãos, sabe? Para podermos vencer o dia mau. O dia mau. Quem não passa luta aqui? Dificuldade?
Hã? Está passando luta lá, Leonardo? Tem luta? Hã? Tem luta? Mas você pode tudo em Cristo que te fortalece? Ô Fernando, tem luta lá na tua casa? Tem? Tua sogra está enferma também, né? Está todo mundo chorando, todo mundo triste. Mas Fernando, nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós temos um Deus que, sabe, que nos favorece em todo tempo, irmãos. Em todo momento. Ô Gabriel, tem luta lá? Tem, Gabriel. Está difícil, filho? Hã? Parece que não chega nunca, não é verdade? Hã? Mas dá para manter em pé em Cristo que te fortalece? Dá para você continuar caminhando, mesmo não vendo nada, em Cristo que te fortalece? Claro que dá. É evidente que sim. Ainda que não tenha ninguém do lado, ainda que não aconteça nada. O apóstolo Paulo, ele desfrutava dessa força, irmãos. Sabe? Somos mais do que vencedores. Uau, que maravilha! Então agora nós podemos surfar nos prazeres do mundo e tudo nós vamos ter. Não é assim, irmãos. Quem falou para você isso é mentira. Não é dessa forma. Nós somos mais do que vencedores. Além do pódio. Em um lugar muito mais alto. Em um lugar com muito mais vigor. Sabe onde? Desfrutando do favor de Deus. Do favorecimento dEle. Da graça dEle. Porque Deus sabe. Tá? Ô Nayara, tá difícil lá, filha? Tá? Bastante. Muito. É? Só Deus sabe. Amém? Mas você vai desfrutar do favor de Cristo, filha. No nome de Jesus. Vai desfrutar do favor de Cristo. Do favorecimento de Deus. Sabe? Estando bom ou ruim. O momento está favorável ou não, não importa. O importante é você ter Cristo. Deus favorecendo você. Pronto. É a destra de Deus. Na vida do homem. É ou não é, Pedro? É assim, Mary? É dessa forma? É assim, irmãos, que nós temos que viver. Então, em nome de Jesus, Paulo viveu isso. Então, nós não podemos, sabe, deixar de viver também. Se trata do mesmo Deus. Agora, temos que aprender esse mistério, irmão. Isso é meio louco, é meio doido. Não é natural, tá bom? A igreja que não vive sobrenatural é uma igreja que vive, sabe, na superficialidade. E aí Deus quer o sobrenatural, sabe, irmão, mas daquele sobrenatural, na tua vida, no momento do furacão, para você pegar e se colocar de joelho e poder dizer para o mundo, e poder dizer e gritar: Deus, eu confio no Senhor. Deus, eu vim nu para este mundo, nu eu vou voltar. Mas eu vou continuar desfrutando do favor do Senhor. Independentemente da circunstância, da ocasião. Porque eu desfrutando do favor do Senhor, eu desfrutarei de uma circunstância eterna junto com o Senhor no céu. De um tempo eterno. De um tempo maravilhoso. Irmãos, para desfrutarmos disso lá, nós precisamos focar na graça de Deus. Desfrutar da graça de Deus. O que você está vivendo? Qual é a dor? Está difícil lá, Adriana? Irmã Adriana? Deus é bom? Deus é maravilhoso? Hoje está a irmã, como é o nome da irmã mesmo? Bernadette, irmã Bernadette de Ribeirão Preto, está nos visitando também. Seja bem-vinda. Está com a filha, está com enfermidade, né, irmã Bernadette? Ela está bem? Amém. Amém. Está vencendo? Está dando tudo certo? E continuou glorificando a Deus? Pronto. Irmãos, em nome de Jesus Cristo. Não há espaço para reclamação. Não há espaço para murmuração. Os dias estão... Jesus Cristo está para voltar, irmãos. Em nome de Jesus. Não deixe o diabo enganar você. Não deixe o diabo dizer para você que no mundo tem muito mais satisfação. Que você pode ser favorecido pelo presidente, pelo governo, pelo dinheiro, pelos prazeres do mundo. Não caia nessa furada. Não caia nessa conversa. É laço. Agora, nós podemos... aprender desse mistério, de algo invisível, de um Deus invisível, que se mostra no meio do problema. É você tirar os olhos da situação, se for boa ou ruim, e continuar com o coração grato ao Senhor, glorificando a Deus, no nome de Jesus Cristo. É aí que a bênção de Deus vem na vida do crente, irmãos. Principalmente essa bênção espiritual. Porque quando falamos de bênção, a gente só pensa no material. Não é verdade, Penha? Só no material. Gente,
Tem gente pode rir que não dorme. Tem gente com muito dinheiro no banco não consegue dormir. Tem gente com dinheiro no banco dentro da igreja não dorme, mano. Não dorme. Entendeu? O apóstolo Paulo, o que ele diz para Timóteo? Tendo o que comer e o que vestir, se dê por satisfeito. Olha só que nível. Olha o nível que o apóstolo Paulo chegou, irmãos. Será que nós estamos no nível como do apóstolo Paulo? Será que Paulo ele conseguiu desfrutar e nós não podemos desfrutar? Olha o nível que esse homem chegou, irmãos. Não é que ele estava desejando miséria natural para as pessoas, não é isso não. Não é isso não. É que para ele o mais importante era ser favorecido por Deus. Muito mais do que o favorecimento do rei. No nome de Jesus. Amém, queridos? Coloque de pé. Quero orar por você. Igreja de Cristo. Quero dizer que Cristo se importa com você. Cristo ele se importa com a tua saúde. Cristo ele se importa com os teus filhos, com o teu casamento. Cristo ele se importa com o que você vai comer amanhã. Ele até fala para mim e para você, por que andar preocupado? Por que andar preocupado com o que você vai comer e com o que você vai se vestir? Não é muito mais importante a vida do que o alimento? Não é muito mais importante o corpo do que a roupa? Ele fala assim, olha para o pardal. Eu não deixo faltar nada para o pardal. E o pardal, irmão, come e canta. E ainda vai cantar na janela da tua casa, você pega e expulsa ele. Expulsa ele. Olha só. Aí Jesus, ele fala para nós aprendermos com um pardal, com um pássaro. Para quê? Ficar ansioso, com medo? Os lírios do campo. Olha só. Nem Salomão se vestiu com toda a riqueza e a glória de Salomão. Jesus fala, mas nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Irmãos, é Jesus falando assim, olha, se para eles não falta nada, então não vai faltar para vocês. Agora o mais importante do que tudo isso, é a graça de Deus, é o amor de Deus, é a presença de Deus, é você ser contínuo na adoração, é você ser contínuo na sua fé em Deus, não deixando ser abalado por nada, nem pelo momento bom e nem pelo momento difícil, no nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Eu queria que você falasse com Deus neste momento. Fale com Deus, Deus, eu quero aprender esse mistério. Nesse momento que eu estou vivendo, diga, Deus, o momento está bom. O momento está bom, mas eu quero aprender o mistério de, neste momento bom, desfrutar da tua graça, do teu favor. Este momento bom não pode ser maior e trazer mais alívio do que a tua presença para mim, Pai. Diga isso para Deus. Deus, eu te louvo porque está tudo bem. Eu te louvo, Deus, porque está tudo caminhando, Pai, melhor do que eu imaginei. Mas Deus, que tudo isso não seja maior do que o teu favor. Eu quero te glorificar. Eu quero ser grato ao Senhor. Eu quero dizer para o Senhor que o meu bem-estar depende do Senhor e não das coisas. Ou talvez você está passando um momento difícil. Qual é o momento difícil? Ele sabe. Conta para Ele. E diga, Deus, o momento está feio. A situação está terrível. A situação, Pai, ela está implacável, está quase me vencendo. Eu não durmo. Deus, eu não estou suportando uma situação, Pai, que tenta me aprisionar. Deus, mas eu quero aprender o mistério. Eu quero aprender com o Senhor, que é manso e humilde de coração. Eu quero aprender com o Senhor, que venceu na cruz do Calvário, sofreu por conta daquilo, da alegria que lhe estava proposta ao Senhor. Eu quero, Deus, no momento da dor,